Bom, já está conosco o advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Luiz Rolo, em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, nessa reta final da campanha. Doutor, como vai? Bom dia. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Ô, doutor, a gente desde o começo do jornal vem noticiando a história do veto à entrevista a Lula e também a delação de Antônio Palocci, justamente numa semana antes da eleição do primeiro turno. Claro que o PT afirma que a justiça está interferindo na eleição. Qual a sua avaliação em relação a isso, doutor? Olha, Thiago, eu fiquei pensando isso ontem à noite, quando saiu a última decisão sobre esse assunto, o que eu ia discutir lá na faculdade sobre direito, né? Eu estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de direito, e me pareceu realmente que a decisão do ministro Fux, que é a penúltima decisão, não estava bem, sob o ponto de vista jurídico, não estava bem correta. A primeira questão a ser debatida, sob o ponto de vista jurídico sempre, é o problema da legitimidade. Quem entrou com o pedido de suspensão de liminar foi um partido, o Partido Novo. E, pelo que diz a lei, né, a modalidade processual utilizada foi suspensão de liminar. E a lei, existe uma lei específica que trata de suspensão de liminar e não contempla a possibilidade de um partido político entrar com essa medida. O problema de não estar lá presente, outra coisa que é a competência do presidente, mas o problema do presidente não estar lá, Dias Toffoli estava aqui em São Paulo na sexta-feira, esse é menos relevante porque para isso tem o vice-presidente, o ministro Fux é o vice-presidente. Agora, o ministro Toffoli ontem, então, exerceu o seu poder de presidente, para isso ele é presidente e direciona os trabalhos, e decidiu mais uma vez, então, suspender a decisão do ministro Lewandowski até que o plenário se pronuncie. De alguma maneira tentando fazer voltar aos trilhos do direito a possibilidade ou não do Lula dar entrevista. Agora, especificamente, sob o ponto de vista da entrevista, me parece que não deve haver nenhum tipo de censura prévia, nenhum tipo de cerceamento à liberdade de imprensa, mas aí sim, nesse ponto, a decisão do ministro Fux, né, estaria correta. Neste momento, nesta reta final, qualquer entrevista poderia influenciar de maneira decisiva a vontade do eleitor. Da mesma maneira, e aí do outro lado, essa retirada de sigilo da delação premiada do ex-ministro Palocci, né? Também do outro lado, da mesma forma, isso sendo feito neste momento, tende a balançar um pouquinho o barco e não é isso que se espera da justiça. A crítica final que eu faço, sob o ponto de vista jurídico, é que nessa reta final de eleição, esse tipo de decisões em favor do Lula, liberando a delação do Palocci, podem influenciar, sim, de maneira desagradável. Isso não é papel da justiça, Thiago. Professor Vila. Agora, pegando uma outra questão ainda do processo eleitoral, doutor Rolo, bom dia, Marco Antônio Vila. A questão, é possível entre o primeiro turno e o segundo turno, são duas chapas, né? Evidentemente, ocorrer a substituição do vice? Não dá, professor Vila. A gente teve aí a questão do próprio Lula, substituição. A lei diz claramente, né? Ou a substituição é feita 10 dias após a ocorrência do fato. No caso do Lula foi a decisão de negar registro, ou até o dia 17 de setembro. Então, nós já passamos. E o raciocínio é muito simples, professor Vila. O sujeito, a democracia se faz através de eleição. Então, a chapa é una, o presidente e o vice-presidente são votados. Os dois mais bem votados passam para o segundo turno. Então, não é possível substituir entre o primeiro e o segundo turno colocando simplesmente uma pessoa que não foi submetida às urnas, que não foi submetida à votação. E aí, a lei fala, né, que poderia substituir depois do dia 17 de setembro em caso de morte, em caso de falecimento de algum candidato. Essa é a única exceção. Mas mesmo entre o primeiro turno e o segundo turno, isso não é mais possível. E se acontece o caso de morte, né? Vamos no exemplo extremo. Aí a Justiça Eleitoral vai chamar o terceiro colocado para colocar no segundo turno. Porque os candidatos têm que ser votados, eles têm que passar pelo crivo da urna. Doutor, rapidamente, tem uma questão aqui. A gente falou do veto à entrevista de Lula, mas eu fiquei sabendo que o SBT tentou fazer uma entrevista com Adélio Bispo, que foi quem esfaqueou Jair Bolsonaro, e o TRF3 proibiu também. No caso de uma entrevista dele, teria talvez o mesmo efeito, ou pelo menos interferiria na eleição, na sua avaliação, na sua análise?
Nesse contexto, faltando poucos dias, Thiago, eu acho que sim, eu entendo que sim, porque imagina se o sujeito de repente revela algum tipo de complô, algum tipo de armação para atingir a vida do candidato Bolsonaro, isso teria uma influência explosiva nessa reta final. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que a pessoa, o cidadão que está resguardado, segregado, não é? Pela justiça, está preso, está prisão provisória, prisão preventiva, também não pode ficar se manifestando porque fica parecendo uma glamorização de qualquer tipo de crime. E eu falo isso de forma genérica. Algum estuprador contumaz, como já aconteceu no passado, algum ladrão de banco, algum traficante de droga, quer dizer, se a gente fica entrevistando e expondo as ideias dessas pessoas, me parece que isso acaba glamorizando algum tipo de crime. E aí vai servir para o Lula, vai servir para a Adélio também, Thiago. E só para fechar, doutor, nessa semana, a reta final da campanha, o que pode, o que não pode, qual é a restrição, aquela história que as pessoas não podem ser presas, a legislação já está valendo, o que diz a lei, doutor? A partir de hoje, dia 2, 5 dias antes do primeiro turno, os eleitores também não podem ser presos, salvo em flagrante ou decisão condenatória definitiva, né? Então, a mesma coisa que valeu para os candidatos 15 dias antes da eleição, a partir de hoje, dia 2, vale também para os eleitores. A propaganda eleitoral obrigatória termina no rádio e na televisão na quinta-feira, para retornar depois da semana que vem no segundo turno. E sempre bom lembrar que no domingo, manifestação silenciosa. Todos nós continuamos cidadãos, o direito de nos manifestarmos, mas precisa tomar cuidado com a internet, principalmente porque no domingo não é possível fazer nenhum tipo de propaganda e impulsionamento. O que já estava do sábado permanece, mas não é possível colocar conteúdo novo e o ouvinte precisa tomar cuidado porque é crime colocar propaganda nova no domingo. É considerado boca de urna, então isso precisa ficar bem claro. É só uma questão, doutor. O senhor sabe que com o WhatsApp especialmente, veja o que circula de informações aí. Então, com essa questão envolvendo a prisão dos eleitores, a não prisão dos eleitores, as pessoas disseram assim, agora liberou geral, pode tudo, pode assaltar, pode fazer tudo, porque agora isso está permitido tal. O senhor disse bem claro que a prisão em flagrante, bem, essa ocorre. Não é estranho essa legislação aqui no Brasil, eu não sei se isso repete em outros países, porque alguém cometeu um crime, então ele não pode ser preso a não ser em flagrante. Não causa estranheza esse fato? Com certeza, professor Vila, o senhor é historiador e o Código Eleitoral, é importante lembrar, o Código Eleitoral é de 1965. Lá em 65, eu não tinha nascido ainda, o Brasil era diferente, né? A ideia era proteger o eleitor de qualquer tipo de ameaça, chantagem, constrangimento na hora do voto. Aquele Brasil dos coronéis. Agora existem coronéis de outro tipo. Mas em 65 a gente falava, né, em Brasil dos coronéis. A ideia é evitar qualquer tipo de constrangimento, alguma autoridade que pudesse ameaçar a liberdade do eleitor na hora que fosse votar. Mas realmente o senhor tem razão. Hoje em dia, século XXI, 2018, essa proibição, essa vedação de prisão do eleitor acaba sendo usada para outras finalidades, salvo em flagrante. Então, cuidado se o pessoal quiser sair por aí, querer de alguma maneira praticar atos, né, criminosos, não achar que tem esse salvo-conduto de maneira irrestrita, que não é o caso. Doutor Alberto Luiz Rola, advogado e especialista em direito eleitoral. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e já fica aqui o convite para o senhor participar da nossa programação especialíssima do próximo domingo. Um grande abraço. Obrigado, Thiago, e estaremos com certeza. Muito obrigado.